No vídeo de hoje eu vou te mostrar que fazer uma operação outbound de venda ativa pode ser o seu pior erro empresarial, erro como líder comercial e pode botar em risco o seu negócio, mesmo tendo muita promessa e muito discurso no mercado. Outbound não é para todo mundo e ao longo desse vídeo você vai entender o porquê e se você decidir implementar, quais os cuidados que você precisa ter. Antes de eu começar, qual autoridade eu posso falar isso, né? Sou o Neto Simões, trabalho há mais de 20 anos na área comercial e trabalhei durante 5 anos no grupo Wiser, do Flávio, né, da WhatsApp, que é muito forte em outbound, então eu fiquei 2 anos e meio em outbound e 2 anos e meio em inbound, então eu tenho o contexto dos dois mundos e nesse vídeo eu não estou preocupado com retenção, eu vou fazer um vídeo bem profundo, bem técnico, porque eu quero falar com você que está pensando nessa ideia mirabolante, tá? E que pode cometer um dos piores erros assim da tua empresa. Então vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu explicar para você alguns critérios aqui. Eu participei de implementações de time de outbound e implementações de time de inbound. Então eu consigo ter essa leitura. A primeira coisa que você precisa alinhar é você já faz aí, provavelmente você já tem uma operação inbound. Aí você está se empolgando nesse discurso, ou está com esse medo de, Neto, mas o lead está ficando cada vez mais caro, né? Então, outbound e tal. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: se você decidir ter uma operação outbound, você vai ter que separar aqui inbound e aqui outbound. O que eu estou dizendo? Que você vai precisar ter squads comerciais aqui. Sim, não poderá ser o mesmo time, Neto, de forma alguma. Isso daqui vai corromper toda a sua... Tudo que você já faz de bom hoje, se você faz bem o inbound, quando você mistura com o outbound, você prejudica isso tudo. Por quê? Porque você tem algumas diferenças de inbound para outbound. A primeira coisa é o perfil de contratação. Perfil de contratação, aqui você vai pegar uma galera no inbound que é mais farm, como o mercado diz, ou seja, ele não é de uma venda tão agressiva. Mas quando fala de agressiva, é um agressivo externo. Às vezes você tem inside sales ou closers que são agressivos, mas interno. Nossa, Neto, o que é agressivo interno e agressivo externo? O agressivo interno é quando ele consegue criar uma pressão no próprio cliente para esse cara tomar a decisão. O agressivo externo é quando ele pressiona esse cliente. No outbound, você vai ter mais o hunter, né? Que é mais esse perfil mais agressivo. Então, a primeira coisa que você muda aqui é o herbívoro do carnívoro, né? Como dizem. Não tem nenhum demérito um perfil em relação ao outro, mas você muda o seu perfil de contratação. Então, se você quiser pegar o cara que está fazendo aí o seu inbound e botar ele para outbound, a chance dele quebrar, às vezes, a chance dele parar de performar é muito grande, ok? Segundo ponto aqui que vai mudar é o modelo de remuneração. Isso mesmo, Neto. Porque o esforço versus resultado é uma equação que muda muito nisso daqui, tá? Se aqui o seu closer para te gerar uma venda às vezes precisa de 10 leads, aqui pode ser que ele precisa de 100 leads, ok? Porque aqui ele vai falar com muita gente desqualificada, então ele vai trabalhar muito mais volumetria. E é óbvio que o trabalho de falar com 100 leads é muito maior do que de falar com 10. Neto, mas esse cara barateia meu CAC, não tem investimento em tráfego, etc. Tá bom, mas a chance é que ele, provavelmente, se você tem um funil redondo inbound, esse cara do outbound vai vender menos do que no inbound. Então, ele vai ter menos call, ele vai ter menos chance de venda, só que as vendas que ele te trouxer, obviamente, vai ser com CAC mais barato. Então, você precisa compensar, porque você já precisa de um cara hunter. Aí, se você tem um cara hunter que ainda você não compensar ele financeiramente pelo maior esforço que ele tem, a chance dele não ficar é muito grande, ok? Outro elemento, os KPIs dos funis se comportam totalmente diferentes. O que eu quero dizer com isso, né? Um funil comercial, como que ele é desenhado? Não importa se é outbound ou inbound, o funil é o mesmo, tá? Você tem a primeira fase aqui, que no outbound são os prospects, né? São as pessoas com potencial. No inbound, dependendo do seu funil, nós já estamos falando aqui que o cara já desce, né? Ou seja, o seu time comercial já está falando aqui, talvez, com um MQL, ou, quiçá, se ele for bem qualificado, um SQL. Perfeito? Então, o que acontece? Por que você não pode misturar e você vai ter que isolar aqui, como eu estou te propondo aqui em cima, ok?
Porque o seu outbound, ele vai começar aqui, ó, no prospect. Ah, Neto, mas hoje o prospect é melhor? É lógico que é melhor, porque você tem o social selling, por exemplo, e de repente ele já é MQL. Mas a verdade é que o jogo também é de maior volumetria. Só que a passagem de bastão de uma parte do funil para o outro, ou seja, o cara que você aborda aqui versus o percentual de resposta, é diferente no inbound. No inbound aqui, ó, no inbound aqui, as taxas de resposta esperadas são acima de todo mundo que preencheu um formulário de uma sessão estratégica ou abandonou o carrinho. Aqui é esperado mais de 50% de resposta, ok? Aqui, no outbound, se você tiver 10% a 20%, já é excelente. Ah, Neto, mas é uma indicação validada, etc. Cara, não se sustenta uma operação 100% com indicação. Ok? O próprio exemplo do Flávio, ele é um outlier. Eu vou colocar aqui na tela da própria landing page da plataforma dele, o Wise Sales Plataforma, que ele está rodando anúncio para recrutar vendedores. E está aqui, ó, o número de vendas e o número de vendedores que passaram pelo programa. Dá uma média de 2 vendas por cada vendedor que passou no programa. Ok, eu sei que uns se engajam mais, outros se engajam menos, etc. Mas olha a volumetria. Você tem condições de passar mais de 100 mil vendedores pela sua plataforma, né? Então, o que acontece? Essa taxa de resposta é muito mais baixa que aqui. Então, até os seus próprios KPIs de comercial, eles precisam ser calibrados para estarem justos. A taxa de conversão desse aqui tende a ser maior do que nesse daqui. Esse aqui é mais frio, né? Então, a taxa de passagem de bastão, de passagem de etapa no funil, sempre é mais impactado. Ok? E aí o plano de carreira também impacta, né? Então, o plano de carreira aqui no inbound, quando a gente fala de inbound, a gente sabe que dá para ser promovido, a gente já viu promoções em 6 meses, 3 meses às vezes, né? E aí você vai para pleno, sênior, né? Supervisor. Quando você vai para outbound, novamente, o turnover é muito alto. Um turnover de outbound é acima de 90%, ok? É acima de 90% em qualquer programa que você for ver. Qualquer programa. Principalmente se a gente está falando de B2C. Quando a gente fala de B2B, é óbvio que o outbound é negócio, tá, pessoal? Ou se a gente está falando de B2C com tickets acima de 10 mil reais, ou B2B. É óbvio que o outbound funciona. Eu não sou doido de falar que não funciona. O problema é você querer implementar isso aqui numa esteira de infoprodutor, que você tem lá ticket de 1K, 2K, 3K, 500 reais. Isso não vai parar de pé. Não vai. Então, o seu turnover vai ser muito alto, é acima de 90% em qualquer programa. Tá? Então, o plano de carreira também impacta o nível de ascensão. O que você precisa pensar aqui? Já que você vai ter um turnover muito alto, você quer construir um outbound, você precisa ter um RH que faça processos seletivos constantemente. Aqui, ó, esse RH, ele vai fazer processo seletivo semanalmente, praticamente. Para quê? Para repor quem sai. Então, nós estamos falando de uma estrutura corporativa, uma estrutura comercial complexa. Não é simples. E qual que é o principal erro que eu vejo dos empresários que me procuram, sabem que eu tenho passagem pela Wiser e tem essa expectativa de criar esse processo que o Flávio tanto defende nos infoprodutores? É que isso seja trivial. Ah, Neto, eu capto 50 mil leads, então, vou fazer outbound com esses caras. Não é trivial. Não é simples. A maioria desses leads nem conhece mais você, nem lembra o seu nome. Já é um trabalho danado para mandar 10, 20% para a live. Imagine os outros 80% nem lembra que você existe. Quer dizer que você não precisa abordar eles? Não, você pode abordar, desde que você segmente as operações, desde que você separe inbound de outbound. Você precisa separar essa galera, porque senão você vai ter sérios problemas de estruturação comercial. Então não é trivial, tá? Não é simples de executar. Outro ponto que eu discordo totalmente do Flávio, né? E que ele fala, o outbound, a vendas ativa tem mais previsibilidade, menos dependência de marketing, etc. É óbvio que tem menos dependência de marketing. Só que tem um ponto que ele não traz. O inbound é muito mais previsível em termos de geração de demanda do que o outbound. Muito mais previsível. Novamente, estou falando no cenário B2C de produtos de até 10K, ok?
Por que é muito mais previsível, tá? Porque quem gera o outbound, quem gera a demanda é o próprio vendedor no outbound, né? Geralmente não usa BDR, no B2C não usa BDR, SDR, nada disso, tá? É o próprio vendedor. E ele vive basicamente de indicações, tá? Só que esse lance que o Flávio fala, todo atendimento que você fizer, você pega 20 contatos. E aí o vendedor nunca fica sem ninguém para ligar. Não é assim. Não é assim. Você tem uma resistência enorme das pessoas a passar esses 20 contatos. Mesmo fazendo a voz de comando, como ele fala, abre aí seu celular, compartilha. Mesmo isso daqui, vou até pedir para botar um trechinho aqui de um Reels. Então, as chances do seu vendedor não ter os 20 contatos a cada reunião que ele faz é muito grande, tá? Então, vai faltar para ele base. Vai faltar para ele insumos, ele vai ficar sem insumos. E aí você não entrega lead para ele, ele fica ocioso. No inbound, ele é mais previsível. O que é isso? Cara, o seu funil parou de funcionar, você tem como pegar seu celular, gravar no formato selfie, sobe novos criativos, bota para o seu gestor de tráfego rodar, vai mensurando CPM, CTR. Então você tem muito mais poder de atuação aqui do que no outbound, que depende da motivação do vendedor, da capacidade dele de pegar esses contatos e realmente se motivar nisso, de não se fraquejar, de você segurar o cara no turnover. Então, assim, cara, você tem muito mais controle de uma operação no inbound. Tanto é que, se você for no próprio grupo Wiser, você vai ver que as operações de outbound escalável, quais são? Quais são as operações lá dentro escaláveis? Então, se você vai ver que tem uma coisa em comum, que é a tese que eu defendo, que é o inbound patrocina o outbound. Então, se você pegar outras empresas do grupo, você vai ver que eles têm, sim, braços de inbound muito forte, que com o tempo vai patrocinando o crescimento do outbound. Então, você pode fazer isso na sua empresa? Pode. Com todos esses cuidados que eu te passei aqui, que você entendeu que o buraco é muito mais embaixo, você pode fazer e deve fazer. Eu acho que com o tempo, você juntando os dois, você diminui CAC. O que eu não gosto e que eu não te recomendo é que você faça esse movimento forte demais, sendo que certeza que você tem muita oportunidade no seu inbound. Vamos lá, o seu inbound, você já está respeitando o SLA? O que é SLA? É entrar em contato com a pessoa em menos de 5 minutos? Você já está fazendo uma boa cadência de follow? Você já está levando essa pessoa para a ligação, o máximo possível de ligação? Nessa ligação, você está aplicando boa técnica de vendas? Você está tendo uma boa oferta de call para essa pessoa não sair da call sem a tomada de decisão? Então, você está reunindo esses elementos antes de querer desenvolver o outbound? Porque o outbound é um jogo muito mais complexo, depende muito mais de você ter senioridade e maturidade comercial. Se você não está fazendo o inbound direito, a chance de você fazer o outbound errado também é muito grande. Então, minha recomendação para você é: foque no inbound, de tal forma que você ganhe performance nele, que ele entre num platô, que você fala, cara, Neto, não tem mais por onde eu crescer, eu já aumentei time, já escalei time, a gente chegou no nosso platô, e pode ter certeza, você está longe do teu platô, tá? E aí, depois disso, paralelamente, você vai desenvolvendo o outbound. Então, essa é a minha recomendação para você pegar esse dinheiro mais na mesa. E se você quiser nosso apoio, a gente tem aqui a Comercial Pro, que é a nossa mentoria, onde a gente acompanha o seu líder, os seus closers durante 12 meses, e você tem contato direto comigo para tomar as decisões estratégicas do seu negócio, como, por exemplo, se você quiser estruturar o outbound, eu te auxiliar como que você faz isso da melhor maneira e não coloque em risco o seu negócio com essas ideias que às vezes a gente pega na internet, não entende muito o contexto e já quer aplicar no nosso negócio. Para aplicar para Comercial Pro, tem aqui no link da descrição o formulário. E aí, fazendo sentido, a gente pode bater um papo, certo? Então, só para deixar claro, eu não sou contra o outbound. No B2C, abaixo de 10 mil reais, não para de pé para ser uma estratégia única, ou seja, a sua principal estratégia, ela precisa ser uma estratégia que ela agrega, mas só depois do seu inbound muito bem feito, muito bem estruturado, onde você já consegue ali um ROI de pelo menos 7 a 8 no seu comercial. A gente busca ROI 10, mas 7 a 8 já é um comercial bem saudável. Então, depois disso, a gente vai pensar em outbound. Pode ter certeza que esse vídeo poupou você gastar alguns milhões, perder tempo, dinheiro e quem sabe até o seu sossego. Até o próximo, valeu, um abraço.